porque se eu vou morrer, eu não quero viver como um doente. Minha imunidade foi lá embaixo, aí começou a aparecer um gânglio aqui, outro aqui. Me automediquei aquele ano quase que inteiro. E na minha cabeça eu pensava, cara, eu devo estar com HIV, né? Eu vou viver minha vida até o último dia do jeito que eu tô. Pô, esses crentes vão vir aqui, pelo amor de Deus, né, cara? Não é que ele era uma crente que entrou na minha vida. Não, ele era mais doida que eu. Irmão Rodolfo, o Senhor Jesus está aqui hoje, te curando de um câncer no teu estômago. Tem alguma coisa de espiritual nisso, porque eu vi poder de Deus cair dentro da minha casa. E nessa hora, esse foi o ponto de virada na minha vida, porque eu falei, cara, Deus é real, velho. E aí, quando vira o ano 2000, caralho, vai morar lá. Eu tô na fase mais doida da minha vida, tipo assim, porque eu continuei simplesmente me estragando no mesmo ritmo. Não é que eu tava usando mais nada pesado. Não, eu gostava do meu bagulho, de tomar meu gorozinho de vez em quando, um ácido aqui e ali, mas não passava muito disso, né? Só que por muito tempo vai te estragando. E aí minha saúde começou a dar sinais. Foi a Ali chegar lá em casa, ela chegou em março, se eu não me engano. Abril, a gente fez uma viagem pro Japão que eu não consegui comer, porque eu só comia se eu fumasse. E como eu não pude levar bagulho pro Japão, eu não fumei, então eu não comia. Minha imunidade foi lá embaixo, aí começou a aparecer um gânglio aqui, outro aqui. E eu, filho de médico, eu sei o que gânglio significa. Tem alguma coisa aí dentro do teu corpo que teu corpo tá lutando. Não, eu não falava com eles dessas coisas, porque eles iam me mandar fazer exame. E eu morria de medo de fazer exame. Eu morria de medo de saber o que eu tinha, né? Vai que eu tenho alguma coisa, né? Eu imagino seus pais orgulhosos que o filho virou uma estrela nacional, mas eles ficavam preocupados com o teu lifestyle, assim? Muito. Porque eles me viam, né? Tinha vezes que minha mãe ligava pra te via na TV e falava, filho, você não tá bem. Ligava pra produtora, aí pega leve, marca menos show, o cara tá acabado, sabe? Eles falavam, pô, tá magro demais, tá acabado, tá cinza, né? Um estilo de vida muito zoado. E aí nessa época eu comecei, cara, esses foram os primeiros sinais que foram me aparecendo, né? Desses caroços no corpo. Eu esperava que naturalmente, por 2 semanas desaparecesse. Passou 1 mês, 2, 3, nada desaparecia, aumentava de tamanho e de quantidade. E aquilo virou uma luta interna que eu não conseguia parar de pensar naquilo, porque eles doíam, né? Muito. Então eu me automediquei aquele ano quase que inteiro, tomando anti-inflamatório de manhã, tarde e noite, para ver se aqueles caroços diminuíam, para eu conseguir fechar o braço sem sentir dor, né? E nada disso acontecia. E perdendo peso. E na minha cabeça eu pensava, cara, eu devo estar com HIV, né? Por conta do estilo de vida louco que eu tinha. Sempre usei proteção, mas vai saber, né? Então eu falei, é o que mais faz sentido. Eu falei, cara, se for, eu não quero saber. Eu vou viver minha vida até o último dia do jeito que eu tô, porque se eu vou morrer, eu vou morrer. Eu não quero viver como um doente. E tinha o bagulho da vaidade também, né? Você não quer assumir pros outros que você tá mal, né? Eu me achava super saudável, super natureba. Não era nada disso, mas eu não queria também contar pros meus pais que eles iam se preocupar, iam me mandar fazer exame. E aí ia ser um negócio. Então eu decidi, se eu vou morrer, morri. Só que a coisa foi alastrando. Aquele ano foi chegando no final, as minhas brigas com a Ali, a gente, se maltratando demais. E aí eu mandando ela embora de casa, ela não ia. Ela lutou por nós sozinha, sabe? Doidona, tipo assim. E a Ali, ela tinha tido experiência com igreja na infância dela. Os pais dela tinham frequentado a igreja até os 9, 10 anos dela. Então ela tinha essa sementinha ali dentro. Ela tinha esse costume, quando a vida dela complicava, ela corria para dentro de alguma igreja, chorava, orava, ia lá na frente. E depois disso não acontecia mais nada. Ela é como se ela tivesse ido na igreja e resolvesse tudo, né? Mas a vida dela continuava sempre igual. E aí quando a gente começou a ter crise no nosso relacionamento, mesmo assim, a gente, cara, tá por um fio, ela achou numa Bíblia que ela tinha o telefone da pastora que tinha dado a Bíblia para ela. E ela ligou nessa pastora, ainda era o telefone dela. E ela falou, olha filha, vou orar por você, mas a última vez que eu te vi você tava mal, você precisa tomar um jeito. Cara, Deus tá te chamando, tem uma obra na tua vida, mas você precisa levar isso a sério. Ela falou, como é que eu faço? Porque essa pastora morava em Caxias do Sul, que é a cidade que ela nasceu. E ela falou, eu tenho uma amiga aí em São Paulo, uma pastora, e ela vai te ajudar. Vou passar o telefone pra ela. Passou o telefone, que foi uma pastora chamada Patrícia, que era super elegante. Ele nunca tinha visto uma pastora super elegante, assim, descolada. Falou, uau! E essa pastora tinha um grupo de mulheres que era o grupo de intercessão dela, né? Assim, pessoas que oram bastante, estavam ali sempre com ela. Ele fez amizade com essas mulheres
E elas começaram a acompanhar a Ali nesses primeiros passos, porque a Ali estava querendo, cara, Deus dar um jeito na nossa situação. Ela estava apelando para Deus, né? Dar um jeito na nossa situação. Não é que a Ali era uma crente que entrou na minha vida. Não, a Ali era mais doida que eu. Era tão doida quanto eu. Mas ela tinha essa sementinha. E ela, na hora do desespero, ela, cara, Senhor, me ajuda. E aí eu viajava pra fazer show com o Raimundos no fim de semana, ela ia pra casa dessas irmãs e ficava lá. E, cara, eu com aquele sofrimento interno, né? Cheio de caroço espalhado pelo corpo, tipo, magro pra caramba. Eu olhava no espelho e sabia que eu tava mal. Não precisa ninguém te falar. Você tá mal, você sabe. E aí, cara, essas mulheres vêm com essa notícia, né? Que elas vão fazer uma campanha de oração lá dentro da nossa casa. Até então elas não iam lá em casa, era só a Ali que ia na casa delas. E aí elas vão fazer essa campanha de oração dentro da nossa casa. E, cara, eu falei, pô, esses crentes vão vir aqui, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, eu menosprezava demais o povo evangélico, principalmente, né? E eu falei, brother, pode fazer aí, eu não vou ficar aqui. E aí eu arrumava alguma coisa pra fazer. Era toda segunda-feira à tarde eu inventava alguma coisa pra fazer. Até um belo dia que eu esqueci que elas iam. E elas chegaram, eu tava fumando. E foi a primeira reunião da qual eu participei. Eu tomei um choque com aquilo, porque eu nunca tinha visto um culto evangélico. Você nunca tinha ido na vida? Não, e principalmente um pentecostal. Tipo assim, as mulheres gritando, falando em línguas, dando lugar pro Espírito Santo. E assim, aquilo ao mesmo tempo que eu fiquei muito assustado, me deu temor. Porque eu falei, tem alguma coisa realmente espiritual. Não é uma religião, simplesmente faz isso e aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Não, tem alguma coisa de espiritual nisso. Porque eu vi poder de Deus cair dentro da minha casa. Eu vi aquelas mulheres se transformarem quando elas oravam. E eu entreguei minha vida para Jesus ali de medo delas. Eu não tinha fé, não tinha nada. Eu não queria nada com Deus. Mas eu tava com tanto medo delas que a mulher perguntou, você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero. E eu fiz uma oração entregando minha vida pro Senhor. Na semana seguinte, eu já não quis fugir da reunião. Porque eu falei, cara, elas são até legais. Teve uma delas que me deu um telefonema naquela semana, falando de umas coisas que Deus tinha falado para ela em oração a meu respeito. E aquilo mexeu muito comigo, porque coisas que eu nunca tinha falado para ninguém. Me fez dar mais crédito ainda para aquilo tudo. E quando elas voltaram na segunda-feira da qual eu participei, uma delas veio orar por mim. E, cara, botou a mão na minha cabeça, ficou orando. Daqui a pouco ela orou com a mão na minha barriga. E ela, do nada, ela disse assim, irmão Rodolfo, o Senhor Jesus está aqui hoje, te curando de um câncer no teu estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. E você não tinha contado para elas que você estava cheio de caroço? Não, elas não sabiam de nada disso. Isso era uma coisa que só a Ali sabia, eu não contava para ninguém. Tipo assim, só a Ali sabia. E quando ela falou isso, cara, eu lembro, foi um turbilhão na minha cabeça na hora, né? Eu tava de olho fechado, eu lembro até hoje. Ela falou, tá te curando, eu já gostei, já abri um sorrisinho. Falou de câncer no estômago, eu falei, mano... Primeiro eu duvidei. Eu falei, cara, eu tô novo. Eu tinha 27, 28 anos. Eu falei, câncer? Mas eu pensei, pô, tem criança com câncer, não tem a ver com idade. E daqui a pouco começou a vir na minha memória, né? Cara... Eu tinha uma dor de estômago há uns 2, 3 anos, que era um desconforto, simplesmente não era nada muito que me fizesse tomar remédio. Mas eu senti esse desconforto. Por conta da minha alimentação, de fumar bagulho o dia inteiro, fumar cigarro também, então em jejum, você detona. Eu atribuí esse desconforto estomacal a isso, mas ela como falou... se fosse uma ressaca ali, bebeu ontem. Mas ela falou, no estômago. Eu falei, opa, eu tenho um desconforto no estômago. Aí eu comecei a me lembrar, cara, meu avô morreu de câncer de estômago. 2 tios meus, filhos desse avô, morreram de câncer de estômago. Falei, cara, tem esse negócio na família. Aí eu falei, pô, eu tô cheio de caroço, meu sistema linfático tá todo sobrecarregado. E eu perdendo peso. Eu falei, cara, tudo isso faz sentido. Até então eu tava só assim, uau, faz sentido, né? Eu lembro que naquela tarde, quando elas estavam orando pra ir embora, enquanto elas oravam, eu fiquei soprando, tipo assim, doidão. Até esvaziar todo lado do meu pulmão. E eu fiquei perguntando, por que eu tô fazendo isso, tio? Era meio que involuntário. Não mandaram você fazer isso? Não. Elas orando e eu soprando. Eu falei, que eu tô soprando? E dentro de mim veio o entendimento, tá saindo de você. E naquela hora eu prestei atenção no meu estômago e não tava doendo. Eu falei, uau, não tá doendo. Eu falei, será que essa mulher falou a real? Beleza, ficou por isso. Isso foi segunda-feira. Passou terça, quarta.
Na quinta-feira, eu e a Ali, a gente acordou quase meio-dia. Falou, pô, vamos almoçar lá no Vila Lobos, tem um shopping lá em São Paulo. Vamos, beleza. Fui pro banheiro tomar banho, ela foi tomar no outro banheiro. Quando eu saí do banho, era cerimônia de passar desodorante, com muito cuidado, pra não machucar aquele monte de caroço debaixo do braço. Fui passar desodorante, cara, não senti nada. Passei no outro, não senti nada. Daqui a pouco comecei a apertar, daqui a pouco olhei no espelho, não tinha nada, velho. Zerado. Não tinha nada, nem no braço, nem na virilha, nada, zero, nenhum caroço. Apertei fundo. E eram bolas enormes, assim, pra dentro. Eu não fechava os braços direito. Cara, comecei a chorar, berrando pela casa. Falei, ele viveu um negócio. Ela falou, tava secando o cabelo. Eu falei, não posso sair daqui agora. Aí eu fui no banheiro que ela tava, pelado, chorando. Ela falou, o que tá acontecendo? Eu falei, olha isso. Debaixo do meu braço era tudo vermelho, eram bolas vermelhas, assim, enormes. Cara, eu mostrava pra ela tudo branquinho, cara, eu chorando. Ela falando, meu, Jesus te curou. E nessa hora, esse foi o ponto de virada na minha vida, porque eu falei, cara, Deus é real, velho. Ele entrou na minha casa, ele me tocou. Eu não mereço, eu não fiz nada pra merecer isso. Nem perdão eu pedi, sabe? Tipo, minha vida toda zoada, eu sou um mentiroso, eu sou um promíscuo, Mano, eu comecei a dar nome pro meu pecado. Eu comecei a perceber, velho, eu tô errado. A real é essa, eu tô errado. E quem é esse Deus que me amou desse jeito, que passa por cima? Cara, entrou numa casa enfumaçada de bagulho pra dizer pra esse bicho todo torto que tem jeito pra ele, sabe? A medicina dos meus pais não ia dar jeito na minha vida, cara. E de repente, vê esse Deus que eu não conheço, dizendo que me ama e que tá fazendo isso só pra eu saber quem ele é. E aí eu falei, mano... Aí eu colei com as irmãs, né, cara? Eu virei o melhor amigo delas. Eu falei, meu irmão, agora era eu andando com elas pra cima e pra baixo. Todo dia eu queria ir num culto diferente. Cada uma delas ia numa igreja diferente. Eu ia, na segunda tinha igreja de uma, na terça tinha igreja da outra, na quarta tinha igreja da outra, na quinta tinha igreja da outra. E sexta e sábado eu fazia show com Raimundos. Como que era pegar... Porque começa a ser duas vidas completamente diferentes, e eu no mesmo tempo. imagino que você começou a questionar o que você estava dizendo no show, né? Não, era tipo assim... Cara, eu fiquei apaixonado pelo Senhor. Porque, assim, o último ano até então da minha vida tinha sido um pesadelo de olhar para caroço, de me sentir magro, de ver o cinto tendo que apertar, de ver os colazinhos que eu usava apertado no pescoço começava a ficar tudo frouxo. Eu lembro que teve uma apresentação na MTV, que a gente tocou 20 e poucos anos, se eu não me engano. Eu me lembro de eu escolhendo a roupa que eu ia. Eu botei uma camisa, ela ficou tão frouxa que eu botei outra por cima. Eu falei, não tá bom ainda. Peguei um casaco todo fluff que eu tinha, botei por cima e fechei, pronto. Agora eu não tô parecendo tão magro, sabe? Tipo, era esse desespero. E brigando com a Ali o tempo todo, tipo, com a mulher que eu amo, mas a gente não conseguia ficar em paz nunca. Era um inferno aquilo ali. De repente, pum, janeiro de 2001, isso acontece na minha vida. Cara, os caroços desapareceram e eu comecei a engordar. Comecei a ganhar peso. E aí, no dia 4 de fevereiro de 2000, foi o dia que eu fumei o meu último baseado. Foi muita mudança para um curto período de tempo. E aquilo, cara, cada dia que passava era uma vitória nova. Cada dia que passava, eu aprendi um negocinho novo. Eu queria conhecer Deus, eu queria entender a Bíblia. Eu colava nas irmãs, me explica isso, me explica aquilo. Como é o Espírito Santo? Como é que é o batismo do Espírito Santo? Que negócio é esse de falar em línguas? Sabe? Por que isso acontece no culto? Sabe? Por que orar no monte? Sabe? Essas descobertas, e elas, cara, elas foram mães na minha vida. Eu tive várias mães na minha vida. Isso também era uma redenção bizarra, porque eu falei tanta besteira sobre mulher nas minhas músicas, de repente tem um monte de mulher cuidando de mim, né? Um monte de senhora me chamando de filho e cuidando de mim.